Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, 22 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 114.900 dólares americanos, com uma alta de 1% nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está com uma alta mais expressiva, uma alta de aproximadamente 5,7% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse instante em 4.560 dólares americanos. A gente consegue ver que quase todas as criptomoedas estão registrando ganhos. XRP com uma valorização de 2%, BNB de aproximadamente 1%, Solana de aproximadamente 2%, Cardano 1,6%, Chainlink 1,6%, Hyperliquid 2,7%. Isso porque, ao longo dessa manhã, há 20 minutos atrás, começou o discurso do presidente do Fed, do Jerome Powell, aonde, apesar de não falar explicitamente que o Fed vai cortar a taxa de juros na próxima reunião de setembro, ele deixou as portas abertas para um corte da taxa de juros. E é claro que só essa expectativa positiva já fez com que o mercado reagisse de forma instantânea. Todas as criptos estão subindo, que nem a gente conversou aqui agora. O mercado acionário, o mercado de estoque americano, também está subindo forte. S&P 500 está operando em alta de 1,2%, o Nasdaq em alta de 1,5%, Dow Jones de 1,4%. Isso porque o mercado está aberto há cerca de 45 minutos. O discurso do Jerome Powell começou meia hora depois do mercado abrir e rapidamente, logo depois do discurso dele, depois do início do discurso dele, ele ainda está discursando enquanto eu estou gravando, o mercado já entendeu, já captou essa porta aberta para um futuro corte da taxa de juros e começou a disparar. E a gente consegue ver que o mercado voltou a ficar otimista justamente por causa dos mercados preditivos. A Polymarket, por exemplo, que é aquela casa de apostas descentralizada, disparou a chance da redução da taxa de juros na reunião do Fed de 17 de setembro. Se estava ali antes do início do discurso dele em 57%, nesse momento já está em 84%. Então, se a gente estava vendo uma tendência de não ter mais um corte da taxa de juros, a gente estava vendo uma tendência para acontecer um no change, ou seja, sem mudanças, agora a tendência é outra, a tendência é para um corte da taxa de juros. E isso é claro que vai refletir o ânimo de todos os mercados financeiros mundiais. Então, mercado de estoque já está se valorizando, mercado de cripto já está se valorizando, provavelmente ao longo do dia de hoje a gente vai ver um mercado ainda mais forte. Bitcoin acabou de conseguir recuperar a marca de 115 mil dólares, por exemplo, e isso é claro que vai afetar também os ETFs, a performance dos ETFs de cripto no dia de hoje. No dia de ontem, quando a gente ainda estava com a expectativa negativa, uma expectativa de não ter esse corte da taxa de juros na próxima reunião, a gente teve outflow no ETF de Bitcoin Spot, por exemplo. No dia de ontem, dia 21 de agosto, a gente teve um outflow de 1.895 BTC. Em contrapartida, a gente teve um inflow, a gente já tinha conseguido interromper a sequência negativa no ETF de Ether Spot. O dia de ontem a gente teve um inflow de 66.351 ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 287 milhões de dólares. Então a gente vê que o Ether já tinha conseguido se recuperar muito por estar crescendo realmente a demanda pelo ETH nesse momento, né? A demanda institucional para ETH está crescendo nesse momento. Mas o ETF de Bitcoin não tinha conseguido se recuperar, por exemplo. E se continuar desse jeito, com esse otimismo do mercado renovado agora com o discurso do Jerome Powell, muito provavelmente a gente vai ver inflows também no ETF de Bitcoin, o ETF de BTC Spot ao longo do dia de hoje. E que nem eu falei, a gente tem visto o aumento da demanda por ETH. Tá claro, tá bem notório isso inclusive desde maio para cá. Desde maio para cá, o Ether tem conseguido inclusive se valorizar perante o Bitcoin, frente ao Bitcoin. E são tanto institucionais fazendo alocação em ETH, quanto também varejo no sentido de pessoas físicas. Inclusive uma baleia de Bitcoin que segurou por 7 anos, vendeu 76 milhões de dólares para apostar em ETH. E isso foi identificado através de análise on-chain. Essa baleia ela tem muito mais de BTC, mas ela vendeu 670 para comprar 68.130 ETH. Vale ressaltar que antes dessa venda, ela tinha mais de 14.837 Bitcoin. Ou seja, ela vendeu uma menor parte do BTC dela para alocar em Ethereum pensando no longo prazo. E a gente tem visto muito isso, né? A gente tem visto muito grandes investidores apostando tanto no BTC
quanto no ETH, como dois ativos complementares e não como dois ativos concorrentes, até porque não tem como concorrer com o Bitcoin. O próprio CEO da Coinbase, uma das maiores exchanges do mundo, e que é listada, inclusive, no S&P 500, e que nesse momento está operando com uma alta de 4,29 ao longo do dia de hoje, né? A Coinbase está prevendo o Bitcoin a $1 milhão. O Brian Armstrong, que é uma das figuras mais proeminentes do mercado cripto, fez essa previsão. Mas antes, ele fez um alerta, né, que a gente precisa inicialmente atingir a marca de $124 mil para conseguir se estabelecer ali, romper uma nova all-time high e aí sim ir indo um passo por vez até atingir essa marca até 2030, que é a previsão dele. De qualquer forma, 2030 é logo ali, e se o Bitcoin de fato conseguir chegar na marca de $1 milhão, vai ser uma valorização muito expressiva, vai ser quase 9 vezes de valorização. E é o que a gente sempre fala, né? Se o Bitcoin valoriza 9 vezes, provavelmente as outras criptomoedas que acabam orbitando ao redor do Bitcoin, como o caso do próprio Ether, também vão ter uma valorização expressiva. É claro que isso é uma previsão do Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas o que a gente tem visto é realmente um movimento global por cada vez mais exposição ao Bitcoin, por cada vez mais exposição ao ETH. Um exemplo claro disso são as reservas estratégicas nacionais de BTC. E agora a Filipinas também está propondo isso. Teve um deputado que propôs uma lei, né? Então está com um projeto de lei para as Filipinas criarem uma reserva estratégica de 10 mil BTC, onde eles fariam compras de 2 mil Bitcoin por ano durante 5 anos, até totalizar a marca de 10 mil, e isso ficaria sendo armazenado por pelo menos 20 anos. Só poderia ser liquidado se acontecesse alguma calamidade ou se eles precisassem desse dinheiro para fazer algum pagamento de dívida, mas de qualquer forma é um projeto de lei importante porque é mais um país asiático inclusive, a buscar comprar Bitcoin como um ativo de tesouraria, como um ativo de longo prazo. E isso é um sinal claro de que a confiança pelo Bitcoin, a confiança do Bitcoin só está crescendo ao redor do mundo. E é aquela receita clássica de valorização. A gente não sabe se realmente vai ter valorização. A gente não consegue falar que o futuro vai repetir o passado. Mas acaba se formando uma receita clássica, uma demanda cada vez maior e uma oferta cada vez menor. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, 2 notícias rapidinhas. A primeira delas é que a MetaMask vai lançar uma stablecoin própria de dólar americano, a MUSD. Eles vão lançar ainda nesse ano de 2025 e começando pela rede do Ether e também pela rede da Linea, que é uma rede da Consensus que é para uso em aplicações na Web3. Então, interessante, mais uma stablecoin sendo lançada no mercado e é uma stablecoin desenvolvida pela MetaMask, que a gente sabe que tem uma ampla ligação com a Consensus, que a gente sabe que tem uma ampla ligação com a Ethereum Foundation. Então, bem interessante, vale a pena a gente acompanhar de perto, porque essa stablecoin pode ganhar tração rápido, especialmente na rede de DeFi, né, na área de DeFi. E a última notícia de hoje é que o Ministério da Fazenda brasileiro reforçou que vai cobrar 17,5% de imposto de todos os trades com Bitcoin e criptomoedas em 2026. A medida provisória número 1303, extingue a isenção de 35 mil, que era a isenção de ganho de capital, e amplia a fiscalização para autocustódia, DeFi e investidores estrangeiros. Então, durante a semana, durante uma reunião com deputados e com representantes do setor privado na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que todos os trades com Bitcoin e criptomoedas passarão a ser tributados a partir de 2026. Abre aspas. Há uma reclamação da indústria que a gente estaria atacando a indústria de criptoativos. Não é verdade. Faz sentido o criptoativo pagar menos imposto que alguém que investe na bolsa? Pode não fazer sentido tributar mais, mas menos? Também não. Então, fiquem preparados aí que o governo federal brasileiro quer arrecadar mais, porque eles precisam arrecadar mais, porque os gastos públicos do Brasil não podem parar e só irão aumentar. Ainda mais se a gente considerar que ano que vem é ano eleitoral e eles vão precisar fazer de tudo para reverter a tendência de impopularidade que esse governo tem por motivos óbvios. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. A gente vai continuar acompanhando o mercado para trazer aqui para vocês. O mercado continua subindo, inclusive o Bitcoin já está rompendo ali a marca dos $115.400. O otimismo está contagiando o mercado com esse discurso do Jerome Powell. O mercado, de fato, está acreditando cada vez mais nesse corte da taxa de juros, o que vai significar realmente um inflow grande de capital para o mercado financeiro de renda variável de uma forma ampla. O mercado acionário também está ampliando os seus ganhos. A Nasdaq já está operando em alta de 1,7%. Então, o dia de hoje aí promete ser um dia
positivo, promete ser um dia com uma variação positiva para todos os ativos financeiros de renda variável de uma forma geral. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da segunda-feira, onde a gente vai repercutir o que vai acontecer ao longo desse final de semana de expectativas positivas. Muito obrigado pelo seu apoio, a gente já tem um encontro marcado aqui na próxima semana. Valeu!